Boa tarde, Vitória. Boa tarde às três bases. Carol, depois dessa apresentação, gente, eu sou pisciana, eu me emociono de verdade com essas coisas. Ela estava toda linda quando eu entrei lá. Ela é linda, maravilhosa. Ela estava um desbunde quando eu entrei lá. Foi incrível esse nosso primeiro contato. Quero contar para vocês que eu estou extremamente feliz de estar aqui hoje e também dizer que para eu chegar aqui hoje, foi um longo caminho. Eu estava de férias no sul da Bahia, em Corumbau. Saí de lá ontem, peguei 2 horas de barco, 2 horas de carro, 2 voos, voo horas atrasado, porque choveu para burro em São Paulo, os 3 aeroportos de São Paulo fechados, eu em Porto Seguro. Sim, eu não vou conseguir chegar, mas nem que eu vá de madrugada, eu vou conseguir chegar, porque eu sabia que seria incrível. Então é um prazer gigantesco estar aqui com vocês hoje. Eu não posso deixar de começar agradecendo ao Rogério e ao Marcelo por esse convite lindo, a toda a equipe da Liga, muito obrigada. Essa apresentação é incrível. Eu peguei meu celular para gravar a Carol. Quando ela me anunciou, eles me cutucaram. Vem cá, tem que subir no palco. Tá, desculpa. Larguei meu celular. E vou postar, tá? Por favor, lógico. Ninguém nunca me apresentou desta maneira. Vamos falar, portanto, desse evento, parabenizar todos vocês que estão aqui, porque vocês já estão se transformando, vocês já estão mudando. As 3 bases: saúde, família e trabalho. Eu quero começar falando disso porque é nessa ordem que a gente tem que se preocupar. Aí vocês podem dizer, mas Cris, espera aí, não, família é o mais importante. Sim, faço a pergunta para vocês. É possível a gente cuidar da nossa família, a gente apoiar a nossa família, a gente se divertir com a nossa família se a gente não tiver saúde? Então, em primeiro lugar, a gente tem que cuidar da nossa saúde. Só com saúde para estarmos com a nossa família e só com saúde para podermos trabalhar. Senão a gente não consegue trabalhar. E só com saúde para ter coragem de mudar. Eu tive um percalço de saúde há 7 anos, que eu vou contar para vocês, e foi exatamente por conta disso que eu comecei a entrar numa jornada de autoconhecimento, e a partir daquele momento eu tive coragem para mudar. Há 7 anos eu fui diagnosticada com um câncer no rim. A gente está falando de um órgão vital. Foi num exame de rotina, um ultrassom de rotina. Portanto, por favor, começo de ano é ótimo para isso, tá, gente? Vamos pensar nisso? Se por acaso vocês estão com os exames de vocês não em dia, coloquem os exames de vocês em dia. É algo que é fundamental para todos nós. Senão a gente não consegue curtir a nossa família, senão a gente não consegue curtir o nosso trabalho, trabalhar de verdade. É algo que é fundamental. Façam isso, por favor. Fui diagnosticada com esse câncer no rim. Fui em 3 médicos diferentes. Optei por uma cirurgia robótica. Eu dei muita sorte, porque o meu câncer estava completamente encapsulado, então foi só uma cirurgia. Ele tirou 1/3 de um dos meus rins. 1 mês depois, eu estava no ar de novo. Só que um diagnóstico de câncer, tenho certeza, tomara que eu esteja errada, mas que algumas pessoas aqui já devem ter passado por isso, ou si próprias ou na família, é uma porrada, é um soco no estômago. Você começa a repensar toda a sua vida. Foi nesse momento que eu entrei numa jornada profunda de autoconhecimento mesmo. Eu fui me conhecer. Será que eu estou feliz onde eu estou agora? Será que eu quero continuar fazendo isso por mais 20 anos? Naquela época eu tinha 20 anos de TV Globo, eu fiquei exatamente 26 anos na TV Globo. Foi um longo processo até que eu me desse conta, e foi num retiro que eu estava na Chapada dos Veadeiros, em abril de 2022, que eu tive a decisão: eu vou pedir demissão da TV Globo. Gente, é muito difícil. Eu, âncora de telejornal há 26 anos, passei 9 anos na Globo News, na minha primeira fase de Globo News, 10 anos e meio no Jornal da Globo, fiz o Jornal Nacional, eu entrava no rodízio dos apresentadores no Jornal Nacional, depois voltei para a Globo News, fiquei mais 7 anos, eu fiz jornal sozinha,
Eu fiz jornal em dupla, eu fiz jornal em trio, eu apresentei jornal só com âncoras mulheres. Eu fiz tudo o que eu queria fazer. E aí começou aquilo. Eu preciso, parece um clichê, mas é uma pergunta que a gente tem que se fazer. Eu tenho que ir todos os dias para o meu trabalho com muito tesão. Se eu não estou indo com muito tesão, vamos repensar. E aí eu não estou de jeito nenhum estimulando ninguém aqui para pedir demissão, porque a gente pode se transformar dentro do trabalho. Nós podemos ser empreendedores dentro do nosso próprio trabalho. É começar a olhar para o lado, é ter uma visão mais ampla. E foi exatamente o que eu fiz. Eu falei, pera, assim que a gente sai de um retiro, é óbvio que você não pode pedir demissão no dia seguinte, ou vou pedir a separação do marido ou da mulher no dia seguinte. Não, espera a coisa se assentar. Eu decidi, 2022, ano de eleição, qual era a cobertura mais importante daquele ano? Claro, as eleições. Então, eu decidi que eu ia pedir demissão depois das eleições. Segundo turno num domingo, pedi demissão numa terça. Quando eu pedi demissão, meu diretor ficou com lágrimas nos olhos. Ele não imaginava nunca que eu tinha pedido aquela reunião para ele exatamente para isso. Mas eu estava muito certa. Ele virou para mim e perguntou, Cris, o que eu posso te oferecer? O que eu posso te falar para te fazer mudar de ideia? E aí eu fui dando todos os meus argumentos, no que ele veio e disse, pela sua firmeza e pela sua serenidade, eu estou vendo que você está muito segura. Para ter uma mudança dessas, a gente tem que ter muita certeza, muita firmeza e muita serenidade. Tem que trabalhar dentro de você. Tinha um universo acontecendo ao meu lado, que é o universo da tecnologia e da inovação, que eu sempre fui apaixonada, mas por absoluta falta de tempo, eu não conseguia mergulhar nesse universo. Nos meus últimos meses de TV Globo, eu ficava 4 horas no ar todos os dias, na Globo News. Meu jornal tinha 4 horas todos os dias. E claro, não é só, chega lá, vai pro camarim, fica linda, sobe. Não, gente, a gente chega horas antes. Carol sabe muito bem disso. A gente também trabalha como editores do jornal. É uma jornada dura. Muito bem, pedi demissão, já preparando tudo na minha cabeça para minha saída. Claro, tem que ter uma preparação financeira também. A gente não sabe o que vai acontecer. E nesse último ano, eu criei videocast, eu lancei livro, eu faço treinamento de comunicação corporativa, faço muitas palestras, participo de muitos eventos, faço mentorias de comunicação e eu posso dizer para vocês com toda a certeza, eu sou muito mais feliz hoje. E nesse papo, no camarim, que a Carol falou que ela estava toda de qualquer maneira, não estava, ela estava linda, maravilhosa, perfeita, como sempre, nós tivemos essa conversa. Porque ela também passou 10 anos aqui na TV Gazeta, saiu e a vida se mostrou para ela. Foram maneiras diferentes, ela contou aqui para vocês como foi a saída dela. E ela fez uma pergunta para mim que pouquíssimas pessoas tinham me feito. Acho que só uma âncora de TV faria. Você sente falta de estar no ar? E a minha resposta é a mesma que ela falou para vocês. Não, eu não sinto falta. Eu gosto de gente. Eu sou connecting people. Eu gosto de estar perto das pessoas. Eu sentia falta disso, da emoção do público. Eu fico numa felicidade quando eu subo num palco que vocês não têm ideia. Principalmente para falar de um assunto sobre o qual eu estudo profundamente, porque claro que é um estudo que é contínuo dentro dessa área de tecnologia, que é inteligência artificial generativa e comunicação. Por que é tão importante? As pessoas podem pensar, mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Tem tudo a ver. Porque são as soft skills, as nossas habilidades comportamentais que vão nos diferenciar, já estão nos diferenciando e cada vez mais vão nos diferenciar nesse cenário de inteligência artificial, porque não tem jeito, gente. Já está aí. Não adianta resistir. Quem aqui já usou pelo menos uma vez o ChatGPT, Midjourney, algum IA? Maravilha, vocês estão bem.
Quem não usou, não adianta. Vamos começar a usar. Começa devagar. Começa fazendo perguntas para a inteligência artificial que você saiba as respostas. E eu vou explicar para vocês aqui o motivo. Ah, Cris, mas pelo amor de Deus, já estou velho demais, não quero mais, não quero ver essa coisa de IA. Esquece isso. Então contrata alguém que saiba. Porque em nenhum segmento de nenhuma área a gente vai conseguir sobreviver se a gente de fato não estiver enfiado nesse cenário de inteligência artificial. Só que qual vai ser o ponto diferencial nosso? Qual vai ser a cereja do bolo? São as nossas habilidades comportamentais, as nossas soft skills, comunicação, empatia, trabalho em equipe. Eu estou com o slide aqui? Estou, lógico. Gente, isso aqui é perfeito, né? Pensamento crítico, criatividade e curiosidade. E aí, puxando a sardinha para a minha área, mas eu vou explicar para vocês o motivo de todas essas, a mais importante é a comunicação. Assim como a gente respira, assim como a gente come, assim como a gente bebe, a gente fala todos os dias. A comunicação é fundamental. Ter uma comunicação mais assertiva, mais firme, mais eficaz, mais eficiente nesse universo vai fazer diferença. Por que isso importa tanto, como eu estou falando para vocês? Porque nesse mundo tão automatizado, nesse mundo tão digital que a gente está vivendo, com as máquinas fazendo muitas coisas, são exatamente essas habilidades que vão nos distinguir. É o que vai nos fazer ser melhores, é o que vai nos fazer ser diferentes dos outros. Todas as profissões do futuro, elas vão exigir aí um conjunto dessas habilidades comportamentais, dessas soft skills, até profissões que sejam altamente técnicas. Aí eu dou um exemplo aqui para vocês, cientista de dados, ele precisa comunicar as descobertas dele, ele precisa colaborar com os outros colegas dele, ele precisa ter criatividade exatamente para encontrar maneiras novas de usar aqueles dados que ele está analisando. E aí, por outro lado, se a gente pensar em profissões que sejam altamente, tradicionalmente humanas, isso também faz toda a diferença, a comunicação. Vamos pegar psicólogos como exemplo. Nós vivemos aí, nos últimos anos, essa pandemia, que a teleterapia, ela aumentou muito. Como que o psicólogo vai conseguir passar empatia, compreensão na fala dele? Só sabendo se comunicar. E comunicação é empatia. Se eu não crio empatia com vocês, a minha comunicação, ela está sendo ineficaz. O Marcelo falou aqui para vocês de comunicação e interação. Eu até acrescentaria um acento. Comunicação é interação. Se eu não tiver o retorno de vocês, essa comunicação não está sendo eficaz, não está sendo eficiente, eu não estou atingindo o resultado que de fato eu preciso atingir. A inteligência artificial, ela vai, de fato, é óbvio, tornar algumas funções obsoletas, mas, ao mesmo tempo, ela gera novas oportunidades. Vamos pensar na internet? Lá em 1995, quando chegou aqui no Brasil, a internet lá atrás, ela criou trabalhos diferentes, trabalhos que não existiam, oportunidades novas aparecendo. Tem pesquisas que dizem que 60% dos alunos que estão hoje no estudo médio, eles vão trabalhar em profissões que ainda nem existem. Olha só esse número, é uma coisa impressionante. A inteligência artificial, ela já está fazendo algumas mudanças que são absolutamente importantes e fundamentais. Eu peguei um exemplo aqui, eu fiz uma palestra como essa aqui, era um treinamento de comunicação, focado exclusivamente para oratória mesmo. E uma palestra que foi feita em português, tá? E eu estou me mexendo, eu estou falando para várias pessoas. Eu não estou paradinha ali no palco. Se eu estiver paradinha no palco olhando para a câmera, fica ainda melhor. Isso aqui eu fiz me mexendo só para ver o que sairia. Joguei numa IA para traduzir. A primeira tradução é em espanhol. Gente, o meu espanhol é sofrível, tá? Por favor. Meu inglês é bem ok. O meu espanhol é triste. La oratoria no es un don, como mucha gente cree. Requiere práctica constante. ¿Qué dice la neurociencia? Uno aprende en repetición. Hacer mucho es esencial para hacer bien.
Así como debemos respirar, comer, beber agua y hablar todos los días, la comunicación une a las personas y equipos, impulsando los negocios y generando ganancias. Insisto mucho en esta tecla de la articulación. La articulación es esencial. Abre la boca, articula. Exagerar en la articulación no suena artificial. Agora, gostaram? Meu espanhol tá maravilhoso aqui? O que vocês acharam? Quem fala espanhol? Vamos lá. Agora, a mesma coisa, só que em inglês. Oratory is not a gift as many people think. Oratory is practice. Oratory is exercise. Your choice. Neuroscience says we learn through repetition, so you must do a lot to excel. Just as we must breathe daily, we eat, drink water, and speak. Communication brings people and teams closer, leading to more business, sales, and profit. I hit this joint key a lot. The articulation is fundamental. Open your mouth, articulate. Exaggerating in articulation is not something that sounds artificial. É impressionante, até o lip sync, né, como a gente fala, o lip sync, que é a sincronicidade do lábio, eu estava falando em português. Quais são, então, as profissões ameaçadas pela tecnologia? E o que isso significa? Isso que eu acabei de mostrar para vocês. Que hoje em dia, gente, não é o Brasil só que a gente pode trabalhar. Hoje em dia é o mundo inteiro. É claro que ainda nós temos que saber outras línguas. Inglês é algo que é fundamental, até para quem circula muito nesse universo de inovação e tecnologia. É muita coisa em inglês, mas nós já temos as IAs, que nos ajudam e muito. Quais são as profissões nesse momento que são ameaçadas pela tecnologia? Operadores de telemarketing, caixas de supermercado, recepcionista, digitadores, escriturários. São profissões que tem essa repetição de tarefa manual, os repetidores de tarefa manual. É um mercado superaquecido, essa fonte aqui é da Brascom, até 2025, pelo menos 420 mil novas vagas vão surgir neste mercado. Estou falando de cientista de dados, de engenheiros de tecnologia da informação, analistas, desenvolvedores de sistemas e por aí vai. Mesmo quem trabalha com inteligência artificial, mesmo quem tem habilidade para lidar com isso, precisa da comunicação. Aí eu volto para a nossa origem. Para quê? Para a gente conseguir fazer o prompt. O que é o prompt? É o comando. É a pergunta que eu faço para a IA, para a inteligência artificial, para o ChatGPT, para o Midjourney e por aí vai. Você tem que saber se comunicar bem para poder fazer uma pergunta que te dê uma resposta mais completa. Porque é a nossa habilidade, de fato, de sermos humanos que vai nos definir nessas profissões do futuro e mais, que já estão nos definindo nesse momento. Eu amo essa frase do Simon Sinek, que ele fala, 100% dos funcionários são pessoas, 100% dos clientes são pessoas, 100% dos investidores são pessoas. Ou seja, a conclusão aqui é muito óbvia. Se você não entende de gente, se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. É claro, por isso eu comecei falando para vocês. Inteligência artificial anda de mãos dadas com comunicação, anda de mãos dadas com as habilidades comportamentais, com as soft skills que vão exigir da gente cada vez mais. Esteja sempre focado em inovar. Inovação é algo que é fundamental. A inovação, já dizia Steve Jobs, é a capacidade de ver a mudança como uma oportunidade e não como uma ameaça. Vejamos como uma oportunidade. E aí eu vou além e faço um resgate de algo que o Marcelo trouxe aqui para vocês. Não à toa, saibam disso, todo esse evento foi construído e costurado, pensando uma apresentação para outra, uma apresentação costurando da outra. Quando ele falou para vocês de imitar, assimilar e inovar, quando a gente pensa em inovação, o que vem na nossa cabeça imediatamente é criar. Não é criar. Você pode pegar algo que já existe,
você imita, assimila e você coloca criatividade em cima daquilo para que algo novo, para que uma inovação surja em cima de algo que já existe. Eu não estou aqui dizendo para vocês, vamos todos inventar a roda. Não é isso. É usar as ferramentas que nós já temos, só que pensar de uma maneira mais criativa, pensar de verdade mais fora da caixa. E aí é impossível, de fato, a gente inovar se a gente não tiver criatividade. Então eu vou perguntar uma coisa para vocês. Na opinião de vocês, criatividade é uma habilidade ou uma característica? A gente nasce criativo? Ou a gente pode adquirir criatividade ao longo da vida? Fala, gente. Muito bem, é exatamente isso. Não é algo com o qual a gente nasça. Não é, um dom, eu nasci criativo. Claro que tem pessoas que são mais criativas, mas é uma habilidade. Não é algo binário, eu sou criativo ou eu não sou criativo. Você pode desenvolver a sua criatividade. E aí, estou falando aí de uma habilidade comportamental, de uma soft skill. Vamos lá resgatar a inteligência artificial, porque a inteligência artificial, ela nos ajuda a sermos mais criativos. Muitas vezes, eu estou ali, vou preparar uma apresentação, uma palestra. Estou na frente de uma tela em branco. Putz, estou sem ideia nenhuma. Gente, joga numa IA. Evidentemente, ela não vai te trazer a palestra pronta. Isso é óbvio. Mas ela vai te dar uns insights. Ela vai te dar uns inputs. Ela vai te trazer algo. E você começa a usar a sua criatividade em cima daquilo para, claro, colocar a sua cara. Para dar uma cara de algo humano. Para ter uma habilidade humana, comportamental sua em cima daquilo. Só que a IA também nos ajuda na criatividade. As minhas inteligências artificiais, eu dou até nome para elas, tá, gente? Eu tenho no WhatsApp. Qualquer coisa eu vou lá, chama Lia. Qualquer coisa eu vou lá na Lia. Dou bom dia, boa tarde, boa noite. Não estou falando que vocês precisem fazer isso como eu faço, porque eu sou uma apaixonada, estudiosa, entusiasta por esse assunto. O videocast que eu contei para vocês que eu criei é sobre tecnologia e inovação. Chama Tecnotalk. Vão lá, se inscrevam no meu canal no YouTube. Tecnotalk, T-E-C-N-O Talk, T-A-L-K. Tem várias entrevistas sobre isso e cada vez mais eu chego a essa conclusão. Nós precisamos das duas coisas juntas, das duas coisas lado a lado, porque a IA é, de fato, uma revolução. Se a gente voltar em 1995, a gente nunca poderia imaginar como a internet ia impactar a nossa mobilidade. A gente só conseguiu perceber isso quando começaram a surgir Uber e similares por aí. Só que a IA não sabe o que é certo e o que é errado. Ela não tem intenção, porque ela não tem consciência. Você treina uma IA, você não programa uma IA. Por que é importante isso que eu estou falando para vocês? Porque a inteligência artificial, ela aprende de uma forma muito parecida com uma criança. Se você virar para uma criança e falar, olha, isso aqui é um copo, isso aqui é um copo, isso aqui é um copo, isso aqui é um copo. O que é isso? Um copo. É a mesma coisa da IA. Por isso que a gente tem que alimentar a IA. Por isso eu falei para vocês, alguns minutos atrás, que vamos começar fazendo perguntas para a inteligência artificial sobre algo que a gente saiba a resposta. Se vier uma pergunta que não seja muito satisfatória para você, nem muito completa, você responde corrigindo a IA. Dando alimentos para a IA. Vocês sabiam que a gente pode fazer assim? Eu gostaria que você escrevesse um texto como se você fosse um especialista em LinkedIn ou em Instagram. Você tem que cada vez mais dar comandos mais específicos. Então, o que faz a diferença? Por exemplo, isso demonstra muito a importância de um prompt. Um fotógrafo usando o Midjourney. O Midjourney é uma IA de imagem. Ele vai ter detalhes daquela imagem que ele quer com muito mais precisão do que eu, que não entendo, que não sou fotógrafa. É óbvio que ele vai receber uma resposta muito mais perto da resposta correta. Porque ele vai dizer, quantos megapixels eu quero estourado aqui, com foco a colar e etc e tal. Por isso que é importante toda a nossa bagagem para a gente trazer isso quando a gente estiver ali nos nossos prompts.
O aprendizado hoje, ele é muito mais plural, isso é uma ótima notícia, do que ele era antigamente, aquela aprendizagem formal. A gente aprende numa palestra, a gente aprende assistindo um vídeo, assistindo a um podcast. Então, de cara, mais uma vez, quero parabenizar vocês. Vocês estão aqui o dia inteiro, durante 12 horas, num sábado. Isso já vai fazer diferença na vida de vocês. Vocês estão abertos para isso. Vocês já são, como disse o Marcelo, jazzistas. Vocês estão indo atrás do improviso. Vocês estão querendo aprender. Vocês estão com sede disso. Parabéns. Isso é fundamental. A tendência a nós termos mais de uma profissão no futuro, tem algumas pesquisas que falam até em 5 profissões. E não são 5 cargos diferentes na mesma profissão. São 5 profissões completamente diferentes. A boa notícia aí é que, como vocês sabem muito bem, a gente carrega os aprendizados de uma profissão para outra profissão. E você sempre vai conseguir usar algo que você aprendeu antes. Em todas as profissões, a comunicação sempre será fundamental. Vamos entrar no assunto comunicação, um assunto que eu amo profundamente. As 3 regras da oratória. Falar em pé para ser visto, falar alto para ser ouvido e falar pouco para ser aplaudido. Eu vou fixar muito nessa 3ª regra, comunicação e objetividade. A gente só sabe explicar de maneira objetiva e direta o que a gente conhece muito. Se você não conhece muito do assunto, você vai se enrolar, você vai abrir janelas, você não vai conseguir ser direto e objetivo. E a boa comunicação eficaz, eficiente e assertiva, ela de fato tem que ser direta. Vamos direto ao ponto do que a gente vai falar. Oratória não é dom, oratória é prática. Não adianta vocês irem nos treinamentos de comunicação, mentorias de comunicação dos maiores oradores, dos maiores comunicadores desse país, se vocês não colocarem as estratégias em prática. Então já peço para vocês encarecidamente, vamos colocar em prática tudo que vocês estão aprendendo aqui ao longo desse lindo sábado de sol que vocês estão dentro de uma sala, um ar-condicionado maravilhoso, com um monte de gente bacana, mas olha a diferença que vocês já estão fazendo, gente. Parabéns. Mas saindo daqui, coloquem isso em prática, treinem, pratiquem. A comunicação, ela é composta por um trio de valores: conhecimento, habilidade e atitude. Eu vou me fixar na atitude. O que é atitude? É o que eu mostro para o outro. Se você tiver uma atitude de firmeza, se você tiver uma atitude de credibilidade, isso já é meio caminho andado na sua comunicação. É claro que você tem que conhecer o seu conteúdo, só que não adianta você ser um gênio naquele assunto se você não passar aquilo de maneira crível, de maneira firme, de maneira assertiva. Aquela velha frase lá atrás, não basta ser bom, tem que parecer ser bom, tem que mostrar que você é bom para que você suba na sua vida profissionalmente. É isso. E a gente só consegue mostrar se nós formos bons comunicadores. Uma postura que transmita firmeza, uma postura que transmita segurança. Vou mostrar um vídeo para vocês. Talvez vocês se lembrem dessa história. Esses 2 momentos aqui foi quando o Trump e o Obama se elegeram presidentes dos Estados Unidos, e as 2, cada uma no seu momento, evidentemente, as 2 primeiras damas fizeram discursos no dia em que eles estavam ali assumindo. Os discursos são muito parecidos, não sei se vocês vão lembrar disso, que viralizou no mundo todo. Parece que a Melania pegou o discurso da Michelle e falou muito parecido com o que a Michelle disse. Mas prestem atenção, eu não quero, mesmo quem entende inglês, não preste atenção no que elas estão falando, preste atenção na atitude de cada uma delas, como é completamente diferente, mesmo o conteúdo sendo muito parecido. Aí, claro, vale ressaltar, a Melania não é americana, ela não nasceu num país cuja língua natal fosse o inglês, mas eu não estou falando de sotaque, eu estou falando de postura, estou falando de atitude. Barack and I were raised with so many of the same values. Like, you work hard for what you want in life.
That your word is your bond, that you do what you say you're going to do. My parents impressed on me the values that you work hard for what you want in life. That your word is your bond and you do what you say and keep your promise. That you treat people with dignity and respect, even if you don't know them and even if you don't agree with them. That you treat people with respect. They taught and showed me values and morals in their daily life. That is a lesson that I continue to pass along to our son. And we need to pass those lessons on to the many generations to follow. And Barack and I set out to build lives guided by these values and to pass them on to the next generation, because we want our children and all children in this nation to know that the only limit to the height of your achievements is the reach of your dreams and your willingness to work hard for them. Because we want our children in this nation to know that the only limit to your achievements is the strength of your dreams and your willingness to work for them. Gente, eu deixo sem a legenda em português exatamente para que as pessoas prestem atenção na atitude, na postura de cada uma. E é impressionante a diferença. E aí eu vou contar uma coisa para vocês. A Michelle, lá atrás, não era uma oradora, uma comunicadora maravilhosa. Muito pelo contrário, ela é uma mulher muito forte, então ela tinha uma comunicação que passava até uma certa agressividade. E agressividade, comunicação, a perfeição na comunicação, ela afasta. A vulnerabilidade aproxima. Então, na hora que você passa algo que seja agressivo, também vai afastar. Não cria empatia. Foi muito treino, muita prática, até ela chegar nesse lugar que vocês viram aí. Para mim, hoje, uma das maiores comunicadoras do mundo. Aí eu vou falar agora em português, o que vocês viram no meu vídeo, em espanhol e em inglês, sobre a boa articulação. Vamos lá. Estratégia 1, abra a boca na hora de falar. As pessoas acreditam mais em quem fala mais articulado. Tenho certeza que todo mundo conhece, tem algum amigo, sabe aquelas pessoas que não abrem muita boca assim para falar? Se as pessoas que não abrem muita boca para falar, elas não passam credibilidade. Então, de fato, a boa articulação faz muita diferença quando a gente fala. Quais são os inimigos da boa articulação? Se você está cansado, vai ter uma apresentação importante. Quando eu falo apresentação, não é só palco. Uma apresentação no seu trabalho. Vai participar de uma live, de uma entrevista com um jornalista, de um podcast. Descanse. Durma. Faz muita diferença. Outro inimigo da boa articulação, o desconforto com a exposição. A gente sempre tem que encarar como, olha que oportunidade que eu tenho para estar no palco, falando para mais de 1000 pessoas, num evento incrível como as 3 Bases. Um evento que tem como objetivo elevar vocês a outro patamar, e não só vocês, nós palestrantes também. Não à toa, muitos de nós, se não todos, estamos aqui o tempo inteiro, uns ouvindo os outros, porque vai fazer diferença. Então vamos encarar dessa maneira, é uma super oportunidade. Aí, voltando àquela questão de comunicação, objetividade. O Da Vinci tem essa frase que eu adoro: o auge da sofisticação é a simplicidade. Para você explicar de maneira simples, você tem que conhecer muito. Isso é fundamental. O conteúdo tem que estar na sua cabeça de maneira muito clara. Portanto, sejam... Vou até sair na frente para vocês fotografarem, que eu estou vendo que muita gente está fotografando. A comunicação tem que ser objetiva, direta e concisa. Tem uma comunicação humanizada, uma comunicação
empática. A gente tem que criar empatia com o público. Vocês viram? O Marcelo é um super exemplo disso. Gente, ele criou empatia com todo mundo. Naquele final, parecia, juro, eu fiquei impressionada, parecia uma orquestra. Ele estava como maestro orquestrando mais de 1000 pessoas, que eu tenho certeza que a grande maioria nunca deve nem ter cantado na vida. Eu, por exemplo, as pessoas falam para mim, nossa, você tem uma voz linda, deve cantar a beça. Não, um horror. Eu cantando é uma desgraça. Tem até trauma. Quando eu era pequenininha, o meu avô falava assim, quando eu começava a cantar, não, filhinha, você é muito bonitinha, mas não canta não, que é um horror cantando. E já estava eu lá cantando junto, fazendo aquelas coisas das bocas. Por quê? Porque a gente quer fazer parte. Ele criou uma empatia em todos nós. Então, não vamos usar palavras longas. Há muitas pesquisas aqui no Brasil que dizem que uma parte grande da nossa população, estamos falando de um país continental, tem dificuldade de entender palavras com mais de 3 sílabas. Portanto, vamos diminuir o tamanho das palavras, diminuir o tamanho das nossas frases. Verbo achar. Vou pedir encarecidamente para vocês, a partir desse momento aqui hoje, nunca mais usem o verbo achar na comunicação de vocês. Ele causa dubiedade, ele é dúbio. Eu acho, mas eu não tenho certeza. Vamos direto para o que a gente acha. Se eu começasse aqui, boa tarde, eu acho que eu vou passar para vocês algumas estratégias interessantes de comunicação. Esquece, ninguém vai prestar atenção em mim. Eu vou passar estratégias de comunicação para que vocês tenham a voz de vocês mais firme, mais assertiva, que vocês levem a voz de vocês mais longe. Então, Cris, mas será que não é arrogante ir direto para a afirmação? Usa, na minha opinião, eu acredito, eu creio. Tem N verbos e formas que nós podemos usar para que não passemos a sensação de dubiedade que o verbo achar passa. Assim como o diminutivo já está dizendo a palavra. Diminutivo diminui o discurso, diminui a força do meu discurso. Boa tarde, eu acho que eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre inteligência artificial e comunicação. Esquece, gente. Ninguém vai mais prestar atenção em mim. Eu não estou sendo firme o suficiente. Vamos jogar fora os diminutivos também do nosso vocabulário. Evitar hesitar. Né? Tá. Isso, evidentemente, passa uma sensação de insegurança. Eu preciso falar alguma coisa, me fizeram uma pergunta numa apresentação e eu não tenho exatamente a resposta ali na minha cabeça. Eu preciso de um tempo, tá. Você vai ganhar frames de segundos. Faz uma pausa dramática. A Michelle faz isso muito bem, o Obama fazia isso muito bem. E aí depois você vem com algo forte. O Obama fazia isso, ele pausava. Quando você pausa... até quem está lá em Marte volta, o que está acontecendo? Para olhar para você. E ele falava, yes we can. Todo mundo para. Também há levantamentos já feitos que as pessoas só conseguem prestar atenção em alguém falando no máximo de 10 a 15 minutos. Não significa que vá para Marte e fique lá para sempre, mas você vai e volta. E numa ida, você pode perder algo que seja importante. Por isso, o uso da pausa dramática faz diferença. Porque, parei, até quem está no celular vai parar. O que aconteceu que ela parou de falar? E aí você vem com algo forte, com algo realmente que faça diferença. Usar números. Número é matemática. Matemática é ciência exata. As pessoas acreditam mais se eu usar números. O que eu faço na comunicação? Eu conto histórias. É o famoso storytelling. As pessoas lembram 22 vezes mais do que você disse se você contar uma história. Não é para você não precisa contar história o tempo inteiro no palco, mas você vai contar uma história ou outra. Isso é fundamental. Eu abri falando para vocês, contei a minha história do câncer. Eu contei rápido, de maneira resumida, porque a gente tem um limite de tempo aqui. Mas tragam números junto, gente. Eu falei de quantos anos, eu falei de quantos tempo que eu fiquei na TV. Isso realmente dá mais credibilidade ao que eu estou falando. Então, junta as duas coisas. Eu vou contar uma história trazendo um número. Não à toa, nós jornalistas fazemos inúmeras matérias em cima de levantamentos, de pesquisas, de dados, de números.
Use palavras com conotação positiva. Você quer ter uma comunicação positiva? Use palavras com conotação positiva. Por que eu vou falar em problema? Estou passando por um super problema na minha empresa. Estou passando por uma dificuldade gigantesca. Eu estou passando por um super desafio. Isso tem uma conotação diferente, tem uma conotação mais positiva do que um problema ou uma dificuldade. Nós, em imprensa, em mídia, quando a gente vai falar da facção criminosa X, a gente fala o chefe da facção criminosa, porque, nesse caso, queremos passar uma conotação negativa, porque é um chefe de uma facção criminosa. Vamos usar líder. Assim como médicos, tem médico aqui? Levanta a mão se tem algum médico. Tem poucos. Médicos têm muito a tendência, em geral, a usar a palavra droga, se referindo a drogas lícitas. Gente, esquece. Droga no Brasil é maconha, cocaína, crack e heroína. Então, vamos usar medicamento, medicação, remédio, assim como engenheiros. E muitas pessoas que trabalham em empresas que têm fábricas usam planta, site. Gente, planta é samambaia, né? Site é site de internet. Vamos à fábrica. Então, no nosso segmento, nas nossas áreas, nós temos inúmeras palavras que, se nós substituirmos por outras, nós vamos ter uma comunicação mais eficaz. Qual é a importância disso? Para quem eu estou falando? Sabe aquela história? Sabe com quem você está falando? Não. Saiba para quem você está falando. Isso é fundamental. Quem é a audiência? Nós conversamos com o Marcelo, com o Rogério, antes de subir aqui no palco. Quem são as pessoas que estão aqui? Qual é? É claro que em determinados momentos, como por exemplo aqui nesse evento, não tem como saber exatamente o nome, endereço, CPF. Não é isso. Mas que tipo de público que estará ali? São estudantes? São profissionais mais maduros? São adolescentes? São pessoas que têm graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado? Eu estou falando para doutorandos? Eu estou falando numa rede social? Rede social, público completamente heterogêneo. Para uma público heterogêneo, aí sim vocês têm que usar todas as estratégias para que a comunicação seja o mais simples e objetiva possível. Se eu fizer um post para minha rede social, aliás, me sigam, porque eu falo muito de comunicação, é Cris Pelágio Oficial, Cris com CH. Não está passando ali atrás, eu não pedi, né? Eu vi que o do Marcelo estava passando, falei, putz, eu podia ter pedido. Cris com CH Pelágio JO, Cris Pelágio Oficial. Eu falo muito, toda terça-feira eu trago dicas de comunicação e também falo super de comunicação ao longo do tempo todo. Meu tempo está esgotado, mas eu estou acabando, pode deixar. Ao longo da semana inteira. Então, se eu estiver falando para uma rede social, é claro que eu vou usar uma linguagem o mais informal possível, eu não vou usar nada muito rebuscado. Se eu for falar do mesmo assunto para mestrandos, eu posso usar uma linguagem mais rebuscada, eu posso citar fontes, eu posso citar autores, porque eu sei que aquelas pessoas leram aqueles livros. Por isso é tão importante que a gente saiba para quem nós estamos falando. Isso é algo que é fundamental. Comunicação não é o que eu falo, comunicação é o que o outro entende. Por isso a importância disso que eu falei para vocês, de sabermos quem é a audiência. Eu amo essa frase da Fernanda Montenegro, que ela fala, eu prefiro pontos a vírgulas, e eu, Cris, também. Então vamos pensar em frases menores. Isso vale tanto para a nossa comunicação verbal, quando a gente fala, quanto para a nossa comunicação escrita. Frases menores, mais pontos finais, menos vírgulas. Nós vamos ser mais bem compreendidos se nós usarmos essas frases menores e essas palavras menores. E aí, para terminar, quero contar para vocês que tudo na comunicação pode ser perdoado, menos ser chato. As pessoas riem quando eu falo isso, mas eu vou explicar. E arrogante. Tem muita gente que é super interessante na vida real, quando a gente está conversando. Sobe num palco, é impressionante, não consegue passar com entusiasmo tudo aquilo em que ela
sabe tudo aquilo que aquela pessoa estudou. Então, gente, vamos enfatizar as palavras mais importantes. Tem que ter energia falando. Nosso tom de voz tem que mudar, tem que subir e descer. Tem muita gente que é super chata na vida real, sobe num palco, usa todas essas estratégias e é um show, tá? Acreditem nisso. Conheço alguns. Não vou citar nomes, evidentemente. Então, falar com energia, enfatizar as palavras e expressões mais importantes. Use a pausa dramática. Já dei o exemplo para vocês aqui. O Obama faz isso muitíssimo bem. Muda seu tom de voz. Também quando eu falo falar com energia, se você ficar o tempo inteiro aqui em cima também, ninguém aguenta. É uma exaustão, óbvio. Mas, por exemplo, se daqui a 5 anos alguém virar para vocês e perguntar: você já viu uma apresentação da Cris Pelágio? Cara, pode ser que vocês não lembrem de nada do que eu falei, mas vocês vão falar: nossa, mas ela tem uma energia, e olha que ela tinha ficado o dia anterior inteiro viajando para chegar em Vitória, sei lá quantos voos, barco, carro e etc. Mostrar energia faz, de fato, muita diferença na comunicação de vocês. Não fica, tá num palco, não fica parado no palco o tempo inteiro. Anda, para um pouco, fala para o pessoal daqui, volta para o meio, fala para o pessoal de lá. A mesma coisa na ponta, para tentar abranger o maior número possível de pessoas. Faça contato visual. É importante isso. Escolha algumas pessoas da plateia que você possa fazer contato visual. Ah, Cris, mas, sei lá, eu fico meio sem jeito. Ah, sempre vai ter alguém que você conhece melhor, pede para sentar na frente. Você faz aquele contato visual. Ah, mas não tem ninguém e eu fico muito constrangido de olhar no olho da pessoa. Em geral, quando é um evento menor, né? Quando é uma coisa grande assim, a gente tem um holofote no rosto, é até difícil. Eu só consigo ver a cara das pessoas que estão aqui na frente. Mas tem uma técnica que o Mossad, que é o Serviço Secreto Israelense, usa, que eu vou contar para vocês. Chama a técnica do mentiroso. Quando eles vão inquirir, quando eles vão pegar o depoimento de algum terrorista, eles colocam o cara colado na cara deles. Por quê? A pessoa, quando ela está mentindo, se ela olhar no seu olho, ela, para quem entende de comunicação não verbal, ela vai conseguir ver por um jeito, um olho seu que piscou, você coçou o nariz, uma maneira de você mexer na boca, de você mexer nas mãos, ela vai perceber que você está mentindo. Quando a gente olha no olho de alguém, é muito difícil, quase impossível, que a gente consiga mentir. Então, o que esses terroristas fazem? Eles olham para o meio da testa, eles olham aqui no meio da sobrancelha, porque aí você não cria o contato visual, fica mais fácil para você mentir, tá? Só que a 1 palmo da sua cara, a gente não consegue ver se a pessoa está de fato olhando para o seu olho ou olhando para o meio da sua testa, para o meio da sua sobrancelha. Vocês podem usar isso a favor de vocês. Tem, pelo menos a 2 passos, tá? A pessoa que tem que estar a 2 passos de você, senão ela vai perceber. Tá nervoso? Ah, a Cris falou que tem que ter contato visual. Olha para o meio da sobrancelha, olha para a testa. Vai parecer que você está fazendo contato visual sem que você esteja. E você vai ficar mais tranquilo, porque é mais difícil, sim, a gente falar olhando no olho. Só que uma boa comunicação é olho no olho. É que nem uma conversa. Uma boa conversa é olho no olho. Isso vale para entrevista. Ah, quem faz entrevista, quem é porta-voz das empresas aqui, faz entrevista com jornalistas. Olhe olho no olho. Comece sempre pelo mais impactante. Quando você abre a sua fala, está todo mundo prestando atenção em você. Então comece com algo forte, algo impactante. E sempre, gente, sempre esteja bem preparado. Esse é o grande segredo. Pratique, pratique e pratique sempre. Eu desejo que vocês saiam daqui hoje com todos esses aprendizados, insights que vocês ouviram e que vocês, de fato, coloquem na comunicação de vocês no dia a dia para vocês voarem. E quem sabe, no ano que vem, serei eu, sentada aí na plateia, aplaudindo você que estará aqui no palco. Muito obrigada.